Olá pessoal, aqui vou iniciar a gravação de mais uma videoaula. Essa videoaula vai tratar de um assunto que às vezes incomoda muita gente, principalmente na época de TCC, de finalização de dissertação, tese, enfim, que é a aplicação da BNT no Microsoft Word. Tá? Então isso que tira sono de muita gente, eu vou tentar mostrar para vocês como utilizar tanto o manual de normas que a universidade disponibiliza no site de organização das nossas bibliotecárias, tá? Quanto principalmente aí o uso de um modelo, um arquivo do Word que já vem com essas configurações pré-definidas na esperança de facilitar então esse processo, tá bom? Então, a primeira coisa eu vou mostrar onde vocês encontram tanto o manual de normas quanto o modelo para vocês baixarem e fazer os seus trabalhos acadêmicos de agora em diante. Tá? Então, primeiramente, acessando o site da Uniso, tá? Logo abaixo dos banners, nós temos aqui uma opçãozinha Publicações. Vamos clicar nelas. No menuzinho do lado esquerdo, procurem a opção Manuais e pronto. Então nós temos aqui o Manual para a Normalização de Trabalhos Acadêmicos. Então clicando na capa do livro, a gente já baixa então esse manual, que é uma compilação de todas as normas que a universidade adota para suas referências de trabalhos acadêmicos, tá? É um trabalho muito bem feito pelas nossas bibliotecárias aqui da universidade e que também eu sempre faço questão de mostrar, porque como nós temos uma grande quantidade de regras, seja para apresentação gráfica, para citação, referências, esse manual acaba sendo o meu primeiro lugar de consulta sempre que eu tenho alguma dificuldade, que eu não lembro direito como eu faço uma formatação ou outra, tá? Então salvem esse arquivinho PDF para vocês terem sempre acesso a essas normas atualizadas, tá? Mas o arquivo que nós vamos trabalhar hoje é o arquivo que está disponível aqui, ó, nesse modelo para trabalho acadêmico. Tá? Então a primeira coisa que vocês vão fazer, aqui no caso eu estou usando o navegador Google Chrome, tá? E quando eu clico nessa opção, ele já faz o download para mim desse modelinho. Tá? Então, primeira explicação, qual é a diferença de um modelo para um arquivo comum do Word? Primeiro, a extensão de um modelo ela é .x, com T em vez do C, tá? De template. E sempre que a gente inicia um arquivo desse tipo, esse arquivo já traz algumas coisas além do arquivo em branco quando a gente inicia o Word. Tá? Então, depois que a gente faz o download do arquivo, basta a gente clicar para abrir esse arquivo. E eu vou aqui mostrar para vocês que quando a gente faz isso, na verdade, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tá, então, quando a gente faz isso, na verdade, nós não estamos abrindo esse arquivo para edição. Reparem no nome aqui em cima. Tá? Eu estou abrindo um arquivo em branco baseado naquele modelo. E o interessante daquele modelo, ou desse modelo que está aberto agora, é que tanto ele traz já um esqueleto com a estrutura básica e com algumas configurações que a BNT já pede, ó, que tanto capa, elementos pré-textuais, todos os elementos aqui exigidos. Temos o sumário, né, que é muito polêmico, porque dá um trabalhão para criar com numeração de página correta, tá? Os elementos textuais, até lá no final do nosso documento, os elementos pós-textuais. Tá? Então, tanto ele apresenta esse esqueleto básico de um trabalho acadêmico,
como ele apresenta também essa ferramenta do Word que nem sempre a gente está acostumado a utilizar, que é o grande diferencial desse arquivo. Tá? Essa ferramenta corresponde à galeria de estilos. Tá? Basicamente, uma explicação breve antes da gente ver na prática, nada mais é do que uma série de estilos, tá? Onde para aplicação de várias formatações específicas de cada um deles, eu não tenho que parar todo o meu processo de desenvolvimento do trabalho e ficar, por exemplo, formatando separadamente a fonte, o parágrafo, para daí eu para eu digitar o meu texto, depois parar tudo, voltar para outra fonte, voltar para outra configuração de parágrafo e assim por diante. Tá? Então, basicamente, o estilo ele é um agrupamento de formatações que a gente pode criar quantos a gente quiser, tá? E armazenar nessa galeria, então, para que a gente aplique formatações muito mais rápido. Tá? Falando um pouquinho aqui do nosso esqueleto ou desse modelo, tá? Então, reparem que ele começa com a capa. E em alguns lugares a gente vai fazer alguma adaptação, claro. Quando nós estamos fazendo o trabalho, dependendo do curso, o nível que nós estamos estudando, nós vamos escolher a pró-reitoria específica. Tá? Então, para TCC de graduação, pró-reitoria de graduação e assuntos estudantis, ou para curso de pós-graduação, tanto lato sensu quanto stricto sensu, pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa, extensão e inovação. Logo aqui embaixo, o nome do curso ou do programa em que estamos matriculados, nome do autor ou dos autores, título do trabalho. Reparem na orientação também, por exemplo, de caixa alta, de letras maiúsculas ou minúsculas. Tá? Então, sempre que tiver com letra maiúscula, mantém letra maiúscula. Quando tiver variando as primeiras letras em maiúsculo, aí a gente respeita também essa configuraçãozinha, tá? Título do trabalho, cidade, ano de conclusão do trabalho, e aí chegamos no primeiro elemento textual. Tá? Então, para explicar uma das vantagens de uso desse modelo, é a própria numeração de página. Isso sempre foi uma grande dor de cabeça para todo mundo. Por quê? Porque nós temos a capa, que é um elemento externo do nosso trabalho. Tá? Então, temos a capa e a lombada como elementos externos. E deve participar a contagem do número de páginas a partir do primeiro elemento pré-textual, no caso esse daqui, que corresponde à folha de rosto, mas não deve aparecer o número de página aqui impresso. Tá? Ele participa da contagem, então ele começa a folha de rosto como sendo a página número 1, embora não seja exibido, e ele começa a mostrar o número de página somente a partir do primeiro elemento textual, que é geralmente a introdução. Então reparem que aqui está 12, seguindo a sequência de páginas a partir da folha de rosto nessa contagem. Tá? Então muita gente fazia o arquivo do TCC, de qualquer nível, salvando em vários arquivos, né? Um da capa, um dos elementos pré-textuais e outro do restante do trabalho, ou separando apenas a capa, enfim. Então, utilizando esse documento, a gente não tem mais que se preocupar com isso. Tá? Essa configuração já está previamente feita aqui nesse modelinho. Tá? Então, na folha de rosto, nome do autor, título do trabalho. Aqui já começa a importância de acesso ao manual de normas técnicas que eu mostrei para vocês lá no site da Uniso. Na folha de rosto, cada nível de trabalho vai ter um texto específico. Tá? Então, seja graduação, especialização, lato sensu, stricto sensu. Tá? Então, esse textinho que vai ser apresentado na folha de rosto, que indica o tipo do trabalho, a natureza do trabalho,
tá? O curso a qual está relacionado, tá? Esse texto vocês encontram o modelo lá no manual de normas, tá? E é seguido pelo nome do professor orientador. Se houver co-orientador, também coloca aqui embaixo, tá? Então, lembre sempre de, quando a gente for se referir a orientador, a membros de banca, que eu já vou mostrar lá na folha de aprovação, a gente sempre tem que colocar a titulação do professor também, tá? Então, orientador, professor, mestre, professor, doutor, enfim, com o respectivo nome completo, tá? Então, esse é o primeiro elemento pré-textual. Na sequência, para trabalhos de estricto sensu, nós temos a ficha catalográfica. É um elemento que é produzido junto com a nossa biblioteca, com as bibliotecárias, tá? Então, ao final do trabalho, posterior à própria defesa, a bibliotecária vai solicitar alguns dados para o preenchimento dessa ficha catalográfica. Em caso de trabalho de graduação ou pós-graduação lato sensu, nós podemos, inclusive, apagar esse quadro, esse elemento aqui e essa página inteira, não é obrigatório, ok? Na sequência, próximo elemento corresponde à folha de aprovação. A folha de aprovação ela é muito parecida com a folha de rosto, primeiro elemento textual. A diferença está nos dizeres, que também tem uma regrinha específica lá no manual de normas, tá? Uma possível data de aprovação que nós vamos colocar, correspondente à data da banca de defesa, tá? Ou da avaliação do seu trabalho, e aqui a composição dessa banca, tá? Então, nem todos os trabalhos, nem todos os cursos passam necessariamente por uma banca de defesa, tá? E esse modelo está preparado para o título de maior complexidade em termos de número de membros da banca, que no caso de doutorado, onde nós temos o presidente da banca, que é o professor orientador, tá? E outros 4 membros avaliadores. Tá? Então, se no caso o seu curso tiver 3 avaliadores, basta eu excluir 2 dessas linhas, tá? E eu vou ter então os 3 membros aqui para preencher, certo? Depois da folha de aprovação, começamos outros elementos que alguns são inclusive opcionais, não são obrigatórios. Tá? O primeiro é a dedicatória, tá? Onde lá no final da página nós podemos dedicar o trabalho às pessoas, às instituições, enfim. Na sequência, os agradecimentos, também um elemento opcional, tá? Uma folha para o agradecimento, uma única lauda. Na sequência, a folha da epígrafe. Tá? Epígrafe é uma frase, um pensamento, enfim, que te inspire e que preferencialmente tenha alguma relação entre essa frase, esse pensamento, com a própria temática do trabalho. Também é um elemento opcional. E aí sim chegamos no resumo. Tá? Então, eu utilizei um texto sem sentido em latim aqui, que nós chamamos de lorem ipsum, apenas para manter a configuração do número da fonte, configuração do parágrafo, enfim. Tá? Então, vocês vão substituir esse texto, claro, pelo resumo de vocês. Um detalhe que às vezes eu encontro em alguns trabalhos, para vocês tomarem cuidado, se refere ao número de parágrafos existente no resumo. Tá? O resumo sempre vai ser um parágrafo único. Tá? E mais uma vez eu sugiro que vocês recorram também ao manual de normas. Por quê? Porque cada tipo de trabalho que a gente produz, um artigo científico, um trabalho de conclusão de curso, enfim, tem um número específico de palavras que a gente pode utilizar. Tá? Esse número está escrito lá no manual de normas técnicas também. Tá? Então aqui a gente desenvolve o resumo e na sequência as palavras-chave.
tá? Então, essas palavras-chave, elas devem ser separadas por ponto final, tá? Então, não é vírgula, não é ponto e vírgula. As palavras-chave são separadas por ponto final. O próximo elemento pré-textual do nosso trabalho, então, depois do nosso resumo em língua portuguesa, tá? Nós temos o resumo em idioma estrangeiro também, tá? Então, o abstract, se for inglês, mas pode ser no idioma que a orientadora acabar sugerindo que seja utilizado, tá? Eventualmente a gente pode ter algum trabalho cuja temática tenha sido desenvolvida ou é pesquisada com mais ênfase em regiões latinas, por exemplo, e eu posso fazer o resumo em espanhol. Enfim, isso é uma decisão que cada autor vai tomar junto com o seu orientador, tá? E na sequência desse resumo, em outro idioma, também as mesmas palavras-chave que estavam lá em português no resumo com outro idioma aqui no idioma que vocês escolherem, tá? Então esse resumo em outro idioma, em idioma estrangeiro, ele é exatamente a tradução do resumo que a gente fez em português na página de cima, tá? Na sequência, nós temos a lista de ilustrações, tá? Onde nós podemos organizar todos os conteúdos não textuais. Então, lista de figuras, lista de quadros, lista de tabelas, lista de gráficos. Já vamos falar um pouquinho mais para frente como a gente faz isso de um jeito mais simples, tá? E aí chegamos na lista de siglas e abreviaturas. Então aqui eu já quero que vocês prestem atenção num processo para a gente criar essas listas. Tá? Então, antes de pagar essa primeira linha que demonstra a sigla e o que vem na frente, claro, né, o seu significado, eu vou colocar aqui um exemplo para demonstrar como que nós devemos fazer. Tá? Então, no final dessa primeira linha, nós vamos pressionar a tecla Enter para ir para a linha de baixo. Vamos escrever a sigla ou abreviatura. Vamos pressionar a tecla Tab e na sequência nós vamos digitar então o significado. Universidade de Sorocaba. Tá? E aí, a partir disso, então, eu vou acrescentando os outros itens dessa minha lista. Por que essa lista é importante existir no nosso trabalho? Porque quando a gente usa uma sigla ou abreviatura no nosso trabalho, nós temos o compromisso e dever de explicar o seu significado na primeira vez que ela aparece. Tá? Então, a primeira vez que eu fosse colocar o NISO, eu tenho que colocar que o NISO se refere à Universidade de Sorocaba. Só que digamos que alguém que está consultando o meu trabalho, ele não leia o meu trabalho na íntegra. Ele comece a ler a partir do 3º capítulo, por exemplo. Tá? Então, essa pessoa, quando encontrar o termo NISO, ela não tem que ficar folheando o resto do meu trabalho, as páginas anteriores, para encontrar onde o NISO apareceu pela primeira vez para descobrir o seu significado. Então, as pessoas recorrem a essa lista de siglas e abreviaturas e lá já vai ter o significado então, de todas as siglas. Tá? Ao final de colocar todas as siglas nessa listinha, eu sempre sugiro que vocês selecionem a lista completa e cliquem nessa opçãozinha aqui, classificar, para organizar essa lista em ordem alfabética. Tá? Então, basta clicar aqui no classificar, dar um OK, tá? Que todos os elementos que estiverem selecionados já vão ser automaticamente organizados em ordem alfabética, tá? Como é regra da ABNT. Certo? E, por fim, não menos importante, o último elemento pré-textual corresponde ao sumário. Tá? Então, aqui, se a gente analisar, o modelo sempre vem com numeração de página errada,
tá? Mas como nós temos um elemento que trabalha de forma automatizada de correção de números de página e de vinculação do que é exibido aqui com o conteúdo do meu trabalho, vai bastar eu atualizar esse elemento para que essa numeração de página seja corrigida. Tá? Então, como que eu faço isso? Ao clicar com o botão direito em qualquer parte desse sumário, eu tenho a opção atualizar campo, tá? E aí eu escolho se eu quero atualizar apenas número de página ou o índice inteiro. Como eu não fiz nenhuma alteração da estrutura do meu trabalho, eu vou colocar agora para atualizar apenas números de página. E pronto, ele já corrigiu de forma que a introdução está corretamente indicada, já que ela está na página 12, certo? Então agora vamos para a parte textual do trabalho, ver como que a gente utiliza esses estilos, tá? Para aí sim a gente acrescentar elementos na estrutura do meu trabalho e voltar aqui para a página do sumário para atualização ou para complementação dos itens que já estão aqui nesse exemplo, certo? Então vamos para a página de baixo. Vamos lá, primeira coisa, alguns detalhes aqui desse modelinho. Esse modelinho ele foi criado para a impressão do nosso trabalho somente na frente da página. Tá? Embora seja permitido impressão na frente e verso, esse modelo não se aplica a esse caso de frente e verso, ele só se aplica ao trabalho que é impresso sempre na frente. Por quê? Porque se eu for imprimir frente e verso, tem uma série de particularidades que não estão configuradas. Por exemplo, margens espelhadas, a numeração de página sempre no lado externo, além de ter outras regras que acabam tendo que ser aplicadas manualmente. Tá? Então, cada nova seção da parte textual deve vir sempre na frente, nunca no verso, enfim. Então, para deixar bem claro que esse modelo se aplica apenas para impressão na frente, tá ok? Outra questão, a ABNT ela sugere, e o nosso manual também sugere, dois tipos diferentes de fontes que a gente pode utilizar no trabalho. Tá? Essas fontes são Arial, que é essa fonte que está aplicada nesse modelinho, ou a Times New Roman. A diferença básica delas é que a Arial é uma fonte que a gente chama de sem serifa, enquanto a Times é uma fonte com serifa. Tá? A serifa eu vou até aplicar aqui para vocês e vou mostrar como que a gente muda a fonte de todo o trabalho de uma única vez. Tá? A fonte com serifa é uma fonte em que em alguns caracteres a gente tem uma pequena decoração, uma marcaçãozinha de linearidade, enfim. E se vocês quiserem então utilizar a fonte Times no lugar da Arial, o passo é o seguinte: vocês vão encontrar na galeria de estilo um estilo que se chama normal, no caso, olha, estou vendo aqui, normal. Vocês vão clicar com o botão direito em cima dele e escolher a opção modificar. Tá? Nessa janelinha que é exibida é que eu vou escolher a fonte Times New Roman. Tá? Como todos os demais estilos estão baseados no estilo normal, se eu altero qualquer coisinha desse estilo normal, todos os demais estilos também já são adaptados para essa nova fonte. Tá? Então reparem que agora todo o trabalho já está com a fonte do tipo Times. Tá? Uma diferença que o pessoal comenta bastante, eu sempre brinco quando eu falo sobre essa diferença de fontes, é que, embora, independente da minha opção de uso, tanto Arial quanto Times, eu tenha que utilizar a fonte tamanho 12,
a fonte Arial no tamanho 12 ocupa mais espaço que a fonte Times no mesmo tamanho 12. Tá? Então o pessoal brinca que é bom usar o Arial porque o trabalho fica maior. Tá? Mas brincadeiras à parte, isso é uma definição também que você pode fazer com o seu orientador ou a partir de sua preferência. Tá? Não existe uma regra que você obrigatoriamente tenha que usar uma ou tenha que usar a outra, tá? Então isso vocês podem definir junto ao orientador de vocês, sendo uma das duas, tá? Uma sugestão da ABNT acatada aqui pelo nosso manual de normas da universidade. Certo? Então eu voltei para a fonte Arial, que eu estou mais acostumado a usar. Eu vou copiar apenas a título de exemplo um trecho para não ter que ficar digitando e vou explicar como que se aplica a formatação que já está pré-programada aqui nos meus estilos, aqui na minha galeria de estilos. Tá? Então, sempre que eu dou um Enter, se vocês repararem, o conteúdo textual do meu trabalho ele já seleciona um estilo que se chama corpo. Tá? Esse estilo ele é aplicado então à maior parte do meu trabalho, tudo aquilo que eu escrevo com minhas palavras, tá? Seja por ser o recurso que eu utilizo para dar sentido à minha pesquisa, seja, já vamos falar mais para frente, para uma citação indireta, tá? Enfim, mas na maior parte do trabalho, então eu vou utilizar esse estilo corpo. Quando eu estou no estilo corpo e pressiono o Enter para um novo parágrafo, automaticamente ele seleciona novamente o mesmo estilo. Tá? Então ele já continua com o estilo corpo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns outros estilos que nós vamos experimentar que vocês vão ver que ele muda o estilo selecionado quando a gente pressiona o Enter, tá? Então pressionei o Enter, vou copiar o texto que eu acabei de colar e eu tenho novamente a mesma formatação do corpo do texto que já estava aqui no parágrafo de cima, tá? Agora vamos compreender como que a gente utiliza os diversos níveis de título que a ABNT me sugere. Tá? Então, lá no manual de normas, se a gente consultar, nós vamos ver que os títulos eles são chamados de seções, são títulos de seção. Tá? Então, nós temos a seção primária, tá? A introdução é uma seção primária. Tá? Então, cada subitem de uma seção é que nós vamos avançando os títulos correspondentes aqui na nossa galeria de estilos. Como assim, Léo? Não estou entendendo direito. Por exemplo, se eu quiser organizar a minha introdução em subitens, como por exemplo a justificativa, e considerar que esse é um subitem da minha introdução, basta eu selecionar esse parágrafo da justificativa, tá? E marcar aqui na minha galeria de estilos o estilo correspondente ao título 2. Tá? Então o título 2 ele equivale lá no nosso manual de normas ao título de seção secundária. Tá? E aí sim, quando eu dou um Enter, automaticamente ele já volta para o estilo corpo e o conteúdo que eu digitar já vai estar de acordo com a formatação, de acordo aqui a formatação do corpo do texto mais comum que a gente vai ter. Tá? O que eu gostaria de que vocês reparassem? O espaçamento entre título de seção primária, título de seção secundária, a gente vai ver terciária, tabelas, gráficos, as legendas, as fontes. Tá? Esses tamanhos já estão pré-definidos nesses estilos que estão disponíveis aqui na galeria. Ou seja, a gente não vai ter mais que dar mais de um Enter, tá, para separar um título do primeiro parágrafo que o sucede. Tá? Então, toda separação de parágrafos
já está pré-programada, pré-configurada dentro de cada um desses estilos, tá bom? Então não se preocupem em pressionar mais uma vez a tecla Enter, certo? Vamos ver mais um exemplo. Objetivos. Então tem objetivos, também como sendo um título de seção secundária, e por isso eu vou escolher o título 2. Tá? Reparem que a numeração progressiva é feita automaticamente, tá? Conforme eu vou formatando nos estilos. E vou colocar mais um parágrafo aqui para os meus objetivos. E se eu quiser agora subdividir essa seção secundária aqui de objetivos em duas, por exemplo, objetivo principal ou objetivo geral, deixa eu colocar aqui que a gente usa, objetivo geral e um texto específico. Eu posso configurar esse subtítulo da seção secundária aqui, ó. Tá? Eu posso configurar ou formatar essa subdivisão como título 3 e automaticamente ele também já aplica a numeração progressiva exata. Então vamos lá, objetivos específicos. Tá? Da mesma forma, seleciono título 3 e já tenho a configuração certinha de título 1, título de seção primária, título de seção secundária, título de seção secundária e aqui título de seção terciária. Então acho que já ficou fácil de entender como que funciona a nossa galeria de estilos, né? Apenas uma que o pessoal fala, nossa, como isso pode facilitar o meu trabalho, eu acrescentei mais 2 parágrafos aqui para demonstrar, é quando a gente está trabalhando com citações. Então apenas vamos lembrar o que é uma citação. Citação é um conteúdo que eu utilizo no meu trabalho, geralmente de uma grande relevância conceitual, que já foi publicado por outro autor. Tá? Então, quando eu tenho acesso a algum conceito, alguma teoria e trago para o meu trabalho, por mais que eu tenha certeza de que aquilo é verdade, eu tenho que dizer da onde eu tirei esse trecho. Tá? Isso é uma citação. Tá? Então, a citação, ela pode, na verdade, a gente pode ter 2 tipos de citação. A citação indireta, que é quando eu leio o autor, um livro, um artigo, enfim, e escrevo com as minhas próprias palavras, tá? Então é normal a gente ver o trabalho de acordo com fulano e a gente apresenta o conceito, tá? Com as nossas palavras. E o outro tipo é a citação, esse daí é o tipo de citação indireta, então, e o outro tipo é o tipo de citação direta. Citação direta é quando a gente copia exatamente as palavras do autor para o nosso trabalho. Tá? E quando a gente faz o uso da citação direta, nós temos 2 situações. Primeiro são as citações diretas com até 3 linhas. Tá? E aí a gente, quando tem até 3 linhas, a gente indica essa citação utilizando aspas dentro do próprio conteúdo, deixa eu colocar aqui, tá? Então, se isso daqui correspondesse exatamente às palavras de um autor, tá? Eu indicaria isso como uma citação direta, utilizando aspas, abrindo e fechando após a citação, tá? Em relação a como apresentar isso no trabalho, que abre parênteses, sobrenome do autor, enfim, todas essas regrinhas, sugiro que vocês consultem também o manual de normas que a gente já viu lá no site da Uniso. Tá? Agora, caso a gente tenha, por exemplo, um parágrafo todo como esse, na condição de citação direta, ou seja, passou de 3 linhas,
que nós chamamos de citação direta longa, tá? Basta a gente selecionar esse parágrafo e escolher o estilo citação, tá? E automaticamente ele já vai colocar todas as regrinhas que a ABNT pede para o estilo de citação. Tá? Então, fonte menor que 12, o espaçamento entre linhas simples, recuo de 4 centímetros da margem esquerda, sem recuo especial na primeira linha de 1,25. Enfim, tudo que a ABNT pede para a gente já está configurado nesse estilo citação. Certo? Agora vamos ver como que funciona isso lá no nosso sumário. Por quê? Porque nós tínhamos uma estrutura inicial com introdução, com uma segunda seção textual aqui que é o desenvolvimento, tá? Não é obrigatório ter uma seção com o nome de desenvolvimento, tá? Eu apenas deixei a título de organização e exemplo do modelo, certo? Então aqui pode ser um título qualquer que você vai definir com o seu orientador de acordo com o seu trabalho, tá? Mas então vamos voltar lá para o nosso sumário para compreender então como que funciona. Então, para a gente usar esse sumário automático desse modelo, nós primeiro temos que ter configurados direitinho os estilos referentes a título. No caso, nós temos aqui nesse modelo, ó, título 1, 2, 3. Reparem que a gente para no 5º nível, tá? É também a sugestão do nosso manual de normas. Embora a configuração se mantenha igual do título 3, no título 4, título 5, sugere-se que a gente utilize até o 5º nível de seção aí para os títulos, tá ok? Então, depois que eu já garanti que eu tenho esses estilos criadinhos no meu arquivo, e desde que eu tenha utilizado, claro, esses títulos variados no meu trabalho, tá? Agora eu acrescentei título 2 aqui, enfim. Nesse mesmo sumário que a gente já atualizou uma vez o número de páginas, a gente pode clicar com o botão direito em cima dele, clicar em atualizar campo e atualizar o índice inteiro. Tá? Então, apenas fazendo isso, eu vou dar um OK, ele já vai me trazer todos os elementos novos com o respectivo número de página desses elementos, fazendo o nosso sumário já de acordo com as normas técnicas. Certo? Então, percebam que não é um trabalho complexo fazer isso. A gente só tem que tomar cuidado para formatar corretamente cada título no seu nível específico ao longo do trabalho. E lá no final, depois quando eu estiver praticamente com o trabalho pronto, ou de tempos em tempos, né, regularmente, eu vou lá até o meu sumário e vou atualizando ele para que novos elementos comecem a aparecer nesse sumário. Certo? O mesmo vai se aplicar a qualquer outro trecho do meu arquivinho aqui, desse modelo. Tá? Então, desenvolvimento, trabalho, as considerações finais, enfim, aqui a estrutura do trabalho fica a critério de vocês, de acordo com o tema e organização. E aí nós temos, depois do último elemento textual, que geralmente é a conclusão do trabalho, as considerações finais que a gente apresenta da nossa pesquisa, aí nós começamos os elementos pós-textuais. Tá? Quais são os elementos pós-textuais? Referências, anexos, apêndice e assim por diante. Tá? Então, essas referências desse modelo, elas estão sugerindo o uso de uma ferramenta que nós temos aqui no Word, que quando a gente clica aqui no menu Referências, tá? A gente tem esse conjuntinho de botões aqui que a gente está muito acostumado a utilizar. Tá? Como que funciona? Esse conjuntinho de botões, a gente vai gerenciando fontes bibliográficas, tá? Adicionando
aqui ó, nesse botãozinho nova, as diversas fontes que a gente utiliza no nosso trabalho, tá? Então, o preenchimento de formulário, autor, título, ano, cidade, editora. Se eu quiser mais elementos ainda, eu posso mostrar todos. Ele me dá outros botõezinhos aqui, tá? Os que estão com um asterisco são obrigatórios. As fontes, diversas fontes que nós podemos utilizar para trabalhos acadêmicos também, tá? E à medida que a gente vai preenchendo esses itens, ele vai compondo uma lista mestra e uma lista atual, tá? Todos os elementos que estiverem na lista atual, tá? Ó, vou copiar aqui alguns para demonstrar. Tá? Teoricamente são os itens das minhas referências que eu estou utilizando nesse trabalho, tá? No trabalho que eu estou editando nesse momento. Ou seja, depois que eu tiver vários autores aqui e clicar em fechar, da mesma forma como eu atualizei o meu sumário, eu posso atualizar o campo de referências, tá? E ele vai me trazer aqui, não de uma forma tão organizada de acordo com a ABNT, mas vai trazer uma breve apresentação já em ordem alfabética dos elementos que compõem as referências da minha pesquisa, tá? Do meu trabalho, tá, ok? Tome bastante cuidado, porque se a gente usa outras ferramentas de gerenciamento dessas referências, pode haver algum conflito da configuração e até da criação desses elementos aqui, dessa listagem de fontes, tá? Por exemplo, o Mendeley às vezes conflita com essas referências do Word, o EndNote também, que bastante gente usa, tá? Então, se vocês forem usar uma dessas ferramentas, eu sugiro que vocês apaguem todo esse tópico de referências e daí criem novamente utilizando apenas as referências dessas outras ferramentas, tá, ok? Ou quem preferir também, claro, pode digitar as referências manualmente. Lembre sempre que as referências devem estar em ordem alfabética. As regrinhas de formatação vocês vão buscar também lá no Manual de Normas Técnicas. É uma lista bem variada de exemplos, tá? Aliás, é o que sempre eu vou consultar lá no Manual de Normas, tá? Na sequência aqui para falar um pouquinho de anexos e apêndices. Tá? Então, primeiro, se vocês repararem, desde as referências, os títulos não recebem mais numeração, tá? Então, os títulos de seções pós-textuais, tá, da seção pós-textual, dos elementos pós-textuais, tá, eles são centralizados em negrito, caixa alta e não recebem número. A mesma coisa se dá para anexos e apêndices, tá? Então, tanto anexos quanto apêndices, a gente coloca letras, tá? Então, anexo A e o título do anexo, anexo B na outra página e o título do anexo, apêndice A, apêndice B da mesma forma, tá? O estilo correspondente a esse título, lá na nossa galeria de estilos, é o estilo que se chama título apenas, que não tem número nenhum. Olha, título, tá? Então, selecionando esse título, ele já vai configurar direitinho esse título pós-textual. E sobre anexo e apêndice, embora isso também esteja muito bem explicado lá no Manual de Normas, aproveitar para falar um pouquinho sobre eles. Os anexos são todos os conteúdos que eu quero colocar para complementar a compreensão do meu trabalho, mas que por algum motivo não se encaixaria no desenvolvimento do meu trabalho, dentro da parte textual do meu trabalho, tá? Tanto anexo quanto apêndice. Mas qual a diferença deles? O anexo é quando esse conteúdo ele não é de minha autoria, não é da autoria do autor do trabalho. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser utilizar um decreto de lei que
que demonstre a relevância do meu trabalho ou que eu discuta algum trecho no meu trabalho, enfim. Então eu coloco esse conteúdo extra como um anexo, porque não foi eu que criei o decreto, tá bom? A diferença está justamente nessa autoria. Quando eu crio algum conteúdo, por exemplo, um questionário, um formulário para coleta de dados, enfim, qualquer coisa que eu tenha criado, mas que não caberia também no desenvolvimento do trabalho, mas que eu acho importante deixar à disposição dos leitores para que eles compreendam melhor como que esse trabalho foi feito, aí eu estou então utilizando um apêndice. Tá? Então o anexo não é de minha autoria e o apêndice é de minha autoria. Tá bom? Tem até uma brincadeira para não esquecer, para a gente pensar no nosso corpo humano e lembrar qual elemento que a gente nasce. A gente nasce com um apêndice, então o apêndice é nosso, tá ok? A gente pode até tirar, mas ele é nosso. Isso parece dica de cursinho para a gente não esquecer mais, tá ok? E por fim, que eu quero demonstrar para vocês é como que a gente utiliza da forma mais organizada os elementos que não são textuais no nosso trabalho. Como assim? Como que eu coloco uma imagem, tabela ou gráfico de uma forma bem organizadinha para facilitar a numeração, para facilitar tudo que a gente vai precisar na configuração do trabalho. Tá. Então eu vou aqui na página de desenvolvimento para fazer essa demonstração e vou utilizar a ferramenta tabela para criar um quadro aqui, por exemplo, ou uma tabela mesmo. Tá, então estou no parágrafo anterior, dou um Enter. Tá, nessa linha de baixo, a primeira coisa que eu sugiro é que a gente selecione esse estilo específico para esses elementos. Tá? Esse estilo se chama IMG TBL GRF, tá? Que é uma referência a imagem, tabelas e gráficos. Tá? Então, selecionei o elemento, selecionei o estilo, reparem que ele já mudou a configuração do parágrafo para centralizado. Aí sim eu vou lá na minha ferramenta para inserir tabela, mas poderia ser imagem também. Escolher tabela, colocar uma tabela aqui de 6 colunas por 3 linhas, somente a título de exemplo mesmo. Tá? Quando eu vou utilizar tabela, tentem-se que não é sugerido que a gente tenha as bordas internas da tabela. Tá? Então, geralmente a gente vai tirar. Tá? Eu estou mantendo essas configurações básicas sem me preocupar com as bordas agora, mas para trabalhar justamente a ideia da criação dos elementos gráficos, dos elementos não textuais, tá? E não a formatação da tabela em si. Depois vocês podem buscar no manual de normas também referências que tratam a diferença de tabelas, gráficos, tabelas, quadros, enfim, certo? Então, qual que é a regrinha básica para facilitar o nosso trabalho? Primeiro, todo elemento não textual, ele vai ter, primeiramente, uma legenda que vai explicar que tipo de elemento é esse e qual é o título. Como que a gente faz isso em qualquer um dos elementos? A gente vai clicar com o botão direito, no caso da tabela, nesse quadradinho, e vamos escolher a opção Inserir Legenda. Tá? Olha só, ele mesmo já identificou que é uma tabela e apresentou para mim o rótulo tabela. Nesse campinho aqui de cima, no tabela 1, eu vou colocar o título da tabela. Exemplo de tabela. O título do meu elemento.
Tá? Se por algum motivo não tiver o nome, o rótulo aqui que eu desejo do item, eu posso criar um novo rótulo, ele vai aparecer aqui. Tá? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é se está corretamente configurada a posição dessa minha legenda. Tá? Então, para todos esses elementos, a posição da legenda é sempre acima do item selecionado. Tá? Então, se não estiver escrito, marcada a opção acima, basta vocês selecionarem aqui nessa partezinha de posição. Tá? E em seguida, clicar no OK. Olha lá. Então, ele já seleciona automaticamente um estilo que se chama legenda, tá? A gente não tem nem que clicar nele, ele já seleciona, tá? E já deixa configurado o espaçamento certinho, em relação ao parágrafo que vinha antes do elemento e ao espaçamento com o próprio elemento em si, tá? Logo abaixo do elemento gráfico, seja uma tabela, um gráfico, uma imagem, aí nós vamos selecionar um estilo, tá, que se chama fonte, que também está criado à nossa disposição aqui na galeria. Ó, o estilo fonte posiciona então o nosso cursor para digitar no lado esquerdo do parágrafo, o alinhamento à esquerda da fonte, já com uma fonte menor do que a do conteúdo textual do corpo, para a gente digitar da onde a gente tirou esse elemento. Tá? Então, adaptado de fulano. Por exemplo. Tá? E pressionando Enter, automaticamente ele já seleciona o estilo corpo aqui, para a gente continuar o desenvolvimento do trabalho. Certo? Então, para todos os elementos vai ser essa mesma ideia, tá? De clicar com o botão direito, na figura a gente clica no meio da figura, na tabela a gente clica nesse quadradinho, para escolher a opção inserir legenda, tá? E aí coloca o título, escolhe o rótulo certinho e ele já faz a numeração. Depois que eu tenho todo esse trabalho de criação desses elementos da forma mais correta possível, se eu voltar na minha lista de ilustrações, inclusive vou apagar todas essas linhas que já estão criadas, tá? Aqui nessa lista de ilustrações eu vou em referências, inserir índice de ilustrações, menu referência, inserir índice de ilustrações, e vou selecionar qual rótulo que eu quero criar uma lista. No caso aqui eu só criei um exemplo para a tabela, então vou deixar a tabela selecionada e dou um OK. Da mesma forma que ele fez com o sumário, aqui também ele já configurou o elemento tabela com o título e o número de página para a nossa organização. Ok? Além disso, a última coisa que eu queria mostrar, que eu acabei não falando na hora do trabalho, é que a ABNT sugere que cada nova seção primária ela seja iniciada numa nova página. Tá? Então, para isso, esse modelo, automaticamente, quando a gente clica no título 1, tá? Que é o título de seção primária, ó, então estou na linha de baixo, quando eu clicar no título 1, ele automaticamente já vai para a página de baixo, ele já inclui uma quebra de página para a gente colocar, ó, de Sorocaba, para eu colocar o título e continuar o meu trabalho, tá? Então não tenho que dar vários enters para ir para a página de baixo, nem inserir manualmente essa quebra de páginas, tá? E ainda que eu tivesse que inserir essa quebra de páginas,
Tá? Se eu tivesse que ir para a página de baixo para colocar uma tabela que não coube nessa página, por exemplo, tá? Está errado eu pressionar o Enter várias vezes. Tá? Qual que é o procedimento correto? Eu pressiono 2 vezes Enter somente para deixar uma linha em branco aqui na página de cima, seguro o Ctrl e pressiono uma única vez o Enter. E aí sim eu estou na página de baixo, sem ter que ficar dando um monte de Enter, e esse monte de Enter é o que, quando a gente começa a configurar o trabalho, ele desconfigura tudo que está depois, conforme a gente mexe nas páginas iniciais. Tá ok? Então isso daqui é um passo a passo de como utilizar esse modelinho, tá? Espero que vocês tenham o trabalho um pouco mais facilitado utilizando ele. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail, tá? leo.silva@prof.niso.br, e espero ter colaborado um pouquinho aí para o desenvolvimento da pesquisa, ou pelo menos para o desenvolvimento desse relatório final que a gente entrega. Tá bom? Agradeço a paciência de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.